Bom dia. Vou falar com vocês hoje sobre algumas barreiras que são impostas às exportações brasileiras. E vocês vão perceber que chega um momento que chega a ser difícil você vender até você se ajustar às barreiras. E na sequência vocês vão ver um vídeo sobre os blocos econômicos. Vamos lá. Barreiras contra a exportação do Brasil. O levantamento mostra 20 barreiras comerciais em vigor contra os produtos brasileiros. Tipo de barreiras. Cotas tarifárias. O que significa isso? Tudo que você exporta é sobretaxado. O que é sobretaxado? Ou você baixa o preço, ou você perde o cliente do outro lado. Barreira sanitária e fitossanitária. Todo produto vendido, carnes, por exemplo, frangos, tem que passar por um rigoroso processo de vacinação, porque o cliente lá fora, ele impõe barreiras sanitárias e fitossanitárias, fita de plantas, frutas e afins, para quê? Para que os produtores da sua própria nação não percam o mercado. Então ele sobretaxa novamente. Exige que tem que ser assim, a manga tem que ser assado, o boi tem que ser vacinado, não estão errados. Só que com isso aumenta o custo aqui de produzir. Ah, então eu vou cobrar mais caro. Não pode. Você tem que fazer todo esse processo aqui e manter um preço onde você ganha. Barreira técnica. É questão muitas vezes que, por exemplo, nós não podemos comprar um iPhone barato. Por quê? Se comprar barato, nós vamos acabar com as fábricas que fabricam aqui. E o iPhone ele vende caro para quê? Para realmente fazer com que as pessoas consumam o produto dele. Outra situação, subsídio. Muitos países, nos Estados Unidos, por exemplo, eles subsidiam alguns tipos de cultura, por exemplo, a do milho, a do suco de laranja. O Brasil é um dos maiores exportadores de suco de laranja. Então o que os americanos fazem? Bancam para os seus produtores ter um custo menor possível para produzir a sua laranja. Outra situação que acontece, impostos de importação. Tá? Estou comprando de você? Sim, você tem que diminuir o imposto. Por quê? Porque senão eu não vou comprar, vou procurar um outro produtor. Então o que acontece? O imposto também acontece um aperto nas taxas. Licenciamento não automático de importações. Por mais que você tenha feito o negócio várias vezes com o mesmo produtor, o que acontece? Toda vez que você vai fazer um novo negócio, ele pede um novo licenciamento, exige novamente situações sanitárias e fitossanitárias, entre outras. Nós vamos ver alguns países aqui do mundo que impõem barreiras às exportações do Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, impõem cotas para produtos lácteos, leite. Vou vender leite, tem que vender barato. Por quê? Porque senão eu não vou comprar. E como eles são os maiores consumidores do mundo, o que a gente faz? Abaixa o preço dos produtos à base de leite para poder ter mercado. Outra situação, alega que a presença de insetos nas cargas de mamão. Então, no momento, é aquela situação fitossanitária, planta. Então, toda a carga de mamão que é vendida, de laranja, tem que passar por uma inspeção criteriosa para poder alcançar o maior comprador do mundo. O México, restrição para produtos do setor eletroeletrônico. Quer vender algum tipo de tecnologia para o México?
o cara faz algumas restrições, até porque, caso vocês não saibam, a Claro, ela é mexicana, então eles têm muita tecnologia na área de telecomunicação. Então muitos outros produtos, novamente a restrição. Colômbia aplica sobretaxa de produtos agrícolas. A Colômbia é pequenininha, mas não produz agricultura igual ao Brasil. Então o que acontece? Toda a mercadoria que é vendida para a Colômbia aumenta a taxa dos impostos para poder conseguir proteger o produtor colombiano e só compra do Brasil se vender bem barato. Equador exige certificado de inspeção para produtos têxteis, malharias, tecido. Quer dizer, o tecido, a malha vai ser vendida realmente a 100% algodão? Então, vocês estão percebendo que são muitos detalhes que impedem, que faz com que o exportador brasileiro tenha que se ajustar. Bolívia exige licenciamento de vestuários e calçados. A Bolívia também não produz muita coisa de infraestrutura, a não ser o gás natural que a gente consome. Existe um gasoduto Brasil-Bolívia, que atravessa da Bolívia até São Paulo, o gás que a gente usa nos veículos. Então, para tecido e calçado, o cara exige, porque nós temos uma grande fabricação aqui de tecido e de calçado, que não é o caso da Bolívia. Então, para comprar, você tem que ir lá licenciar todo o produto para poder conseguir vender. Argentina. Exigências excessivas para cadernos, embalagens e envelopes. Exige declaração de composição dos produtos têxteis. Aquela etiquetinha, se é nylon, se é algodão, tudo esse detalhe. Impede a inclusão do açúcar no produto de livre comércio do Mercosul. Já que nós estamos no Mercosul, a tese de você ter um bloco econômico é você comercializar sem muitas taxas entre os países para fortalecer o bloco. Mas a Argentina faz o quê? Impede a inclusão do açúcar no produto do comércio do Mercosul. O açúcar é sobretaxado. E a Argentina não produz açúcar. Todo o açúcar que ele compra é produzido no Brasil. Na União Europeia, um dos maiores blocos que tem no mundo, não permite a importação de pão de queijo, proíbe a compra de carne suína do Brasil. E olha que na Europa, por questão de não ter pasto, o mais que eles consomem é carne de porco e ovinos e caprinos, que são ovelhas e carneiros. Alemanha aplica impostos nas importações de tintas. Vamos vender tinta para a Alemanha? Vamos. Eles aumentam o imposto para você conseguir vender. E o produtor brasileiro o que faz? Dentro de toda essa gama de impostos que nós pagamos aqui, nós temos que diminuir, reduzir o custo o máximo possível para poder ter preço para vender tinta para a Alemanha. Outra situação da Alemanha. Produto brasileiro tem dificuldade para acessar o mercado, por questão da tecnologia. Nigéria, que é lá na nossa África, baniu a importação de produtos de carne bovina. Tu fala, caramba, eles vão comer o quê? Vão me cabra, como que eles continuam lá? Não quer por conta. Ah, teve a febre aftosa no gado. Ouviu falar, muitos países mandam técnicos para verificar lá no Mato Grosso, onde há maior cultura animal, e em Santa Catarina, que foi muito frango, e no Mato Grosso, muito gado. Não quer produto de carne bovina na Nigéria. Aí você faz o quê? Procura todo esse excesso que tem da nossa produção aqui, ou a gente compra carne barato, pelo menos a Nigéria não quer comprar. África do Sul. Impostos em biscoito, massas e pães e bolos. Tem tarifas elevadas. Quer vender biscoito, quer vender macarrão, quer vender pão para a África do Sul? Aumenta os impostos para a gente aqui. O que você tem que fazer? Diminuir o seu custo, em algum momento, ou desenvolver uma linha específica para poder vender
para esse cliente. Ah, marido, que se dane. Não vou vender pão biscoito lá para os sul-africanos, não. São clientes. Eu sou um fabricante de massa, de biscoitos. Eu quero alcançar o maior possível. Outros países. Rússia, exigências técnicas excessivas para produtos médicos e hospitalares. Isso é um critério difícil, normalmente o mundo todo se aperta nessa exigência. Nós estamos aqui testando as vacinas. Nós estamos abertos ao teste da vacina na Rússia. Mas se você for vender alguma coisa para ele, ele quer saber tudo como foi feito, para quem, como. Quer dizer, são situações difíceis. China, que é um dos nossos maiores clientes, depois dos Estados Unidos. Sobretaxa, é hipertaxado. Suco de laranja. Nós somos um dos maiores fabricantes do mundo de suco de laranja. Quer vender para a China, ele bota o imposto lá em cima. Para você conseguir vender, tem que dar o seu jeito, diminuir o seu custo. Exige certificado de fumigação para combater a febre amarela. Onde está sendo criado o produto? Ah, nós estamos lá no Mato Grosso. Tem alguma inspeção sobre febre amarela? Tem, não tem? Antes disso, para importar o produto nosso. Aplica salvaguardas às importações de açúcar. O que é salvaguardar? A China também não produz açúcar. Faz o quê? Aumenta o imposto do açúcar brasileiro, se quiser vender. Japão. O Brasil paga mais imposto para exportar o suco de laranja do que outros países. Então, você quer saber o que significa isso? Eu vou vender o suco de laranja para o Japão. Muitas vezes, até um tempo atrás, o Brasil bancava o frete para poder vender. Falou, marido, como é que leva um navio daqui para o Japão sem de suco de laranja? Banco frete. Por quê? Senão eles vão comprar de outras pessoas. Vai perder os clientes. Restrição às exportações de carne bovina. Outra situação do Japão. Vacinação, febre aftosa, tudo isso. Outra situação. Bagaço da cana é afetado pelo subsídio concedido ao governo japonês. O Japão não produz cana. Quem produz mais açúcar no mundo somos Brasil e Cuba. Então o Brasil, o que acontece com o Japão? Ele subsidia, ele banca para o produtor dele ou para quem produz a menor quantidade possível para poder espremer a gente a baixar o preço. Outra situação no Japão. Dificulta a exportação de massas que usam determinados tipos de conservantes. Quer dizer, nós comemos dele o miojo, que surgiu muito mais consumido lá, mas para comprar da gente, ele faz reservas técnicas, certo? Lá no Vietnã, a importação de couro ser acompanhada de certificado. O Vietnã é um dos grandes fabricantes de calçado mundiais atualmente. Você pode olhar, às vezes, a lingueta do seu calçado, está escrito lá, by Vietnã. Indonésia, reserva técnica. Tem regulamento excessivo para importar açúcar. Você vê que o nosso açúcar vai para o mundo todo, mas cada um aperta um pouquinho. Muitas vezes, quando o preço do açúcar está favorável, diminui a produção de álcool, combustível, para produzir açúcar para exportar. Só que para cada país, como vocês viram aqui, existe uma restrição, existe um aperto. Na Índia, por exemplo, o governo implementou medidas para conter as exportações brasileiras. Quer dizer, tudo isso que a gente está vendo aqui, a gente às vezes não consegue vender, por quê? Ou você se ajusta ao que o seu cliente quer, ou simplesmente você perde o mercado. É assim que acontece, tá?